Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Bem, vídeo passado, a prof falou um pouquinho aí da questão da Agenda 21 e eu tinha comentado para vocês dos objetivos, né, da agenda aí que foi formalizada em 2015 e que ela tem aí até 2030 para que se alcance 17 objetivos. Mas antes disso, o material de vocês traz aí a questão da Comissão Nacional de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, para esses objetivos que foram definidos, tá, no Rio+20, há uma comissão. Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso, tá? Bem, essa comissão nacional, ó, criada pelo decreto presidencial número 8.892 de 2016, a Comissão Nacional dos ODS, tá? Que eu vou falar assim agora, ODS, tem por objetivo o quê? O que essa comissão faz, né? Adotar, divulgar e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Ou seja, o que acontece? Essa comissão, o que ela faz? Ela adota práticas sustentáveis e divulga, tá? O que está sendo feito. O que está sendo feito aí pelo Brasil para alcançar esses objetivos que foram definidos na Rio+20, tá? Dos ODS, que você já sabe que são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? Então, o que acontece? Essa transparência aqui que a gente fala é você divulgar onde está sendo investido o dinheiro, quais projetos estão funcionando. Então, isso é o ato do quê? Para você agir com transparência, você precisa também o quê? Fiscalizar, averiguar, né? Para ver se isso aqui está dando certo, se está realmente aí, se estamos caminhando para cumprir essa meta até 2030. Bem, essa comissão, o que ela é, né? Como que a gente define ela? É um órgão colegiado de caráter consultivo, ou seja, ele tem um caráter do quê? De consulta, tá? Então, ele não manda ou ele não comanda nada, não é isso. Então, ele é caráter consultivo de coordenação. Então, ele coordena a questão dos 17 objetivos lá formalizados no evento Rio 2020. Então, o ato de coordenar, o que acontece? Ele registra, tá? Registra tudo o que está ocorrendo de projetos, de implementação, tá? De programas, tudo o que está acontecendo no Brasil, formula um documento e encaminha. Então, ele realmente serve como base de consulta, tá? Para que a União, o governo federal, saiba como está, como anda, tá? A questão desses objetivos. Bem, mobilização e diálogo, tá? Entre os entes federativos e a sociedade civil, ou seja, essa comissão, ela intermedia o quê? O Estado e a sociedade, ou seja, a sociedade que eu falo é a sociedade civil, nós, réis mortais, tá? Vou falar assim para você entender. Então, o que acontece? Ela nos dá informação de como está sendo feito, o que é isso, onde está, como foi, e ela leva isso, tá? Até mesmo tem muitas pesquisas, por exemplo, né, quando você vê lá no jornal a questão de credibilidade, né, de projetos, opiniões, até mesmo de governo, né? Então, eles pegam isso e passam também para a União, para o governo federal, tá? Bem, a comissão é composta por 8 representantes governamentais, tá? Então, o que é isso? Pegou um de cada lugar para formar essa comissão, tá? Então, foi lá e pegou um da Secretaria do Governo da Presidência, da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores, lembra que eu falei para você que é o Itamaraty? Do Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, representante do governo estadual e distrital, representante do governo municipal. Então, quer dizer, ele vai pegando para formar essa comissão, ele pegou um de cada lugar, tá? Bem, e 8 representantes da sociedade civil e do setor privado, tá? Da sociedade civil são pessoas comuns, como eu já falei para você, e a questão do setor privado
é o setor de indústrias, de ONGs, ou seja, que funciona com dinheiro, com renda, né, com investimento privado, não dependem, não são órgãos públicos, ok? Escolhidos por edital, como vocês sabem, é questão de concurso, tá? Então, assim, é uma comissão muito séria, como vocês podem perceber, e é um trabalho longo, porque se você pegar aqui uma agenda, né, que ela foi definida aí em 2015, pode ser até chamada, se você for pesquisar, e pós-15, e você tem 15 anos de caminho para chegar e cumprir metas aí, né? Ou você quantificar o quanto que você avançou em 15 anos, tá? Então são 15 anos que esses 8 representantes aqui vão prestar contas e fazer relatórios, tá? Bem, o que mais que nós temos para falar aqui? Todas essas figurinhas aqui, tá, gente? Eu achei, né, na internet. Se você quiser saber um pouquinho mais aí da comissão, hashtag fica a dica, pesquise. A comissão conta com o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA, e o IBGE, tá? Como órgãos consultivos técnicos permanentes, ou seja, para você fazer um relatório, você precisa apresentar dados estatísticos, tá? Com relação à população, com relação a, por exemplo, tá, gente, um exemplo que eu tô dando para vocês, tá? Por exemplo, você quer cruzar informações estatísticas, por exemplo, com o número de mulheres, número de homens, renda per capita por casa, grau de escolaridade, renda, tá? Então, tudo isso influencia, tá? Na hora que você vai o quê? Redigir um relatório, ainda mais para o governo federal. Então, você precisa de órgãos, consultivos permanentes, tá? Para que te ajudem, né, a fornecer dados estatísticos. Sabe aquela pessoa, o recenseador, que vai lá na sua casa com uma pranchetinha e pergunta: quantas pessoas tem na sua casa? Quantos estudam? Qual que é a idade? Idade escolar? Você trabalha? Qual que é a renda aproximada da casa? Tá? Então, tudo isso o IBGE usa, tá? Para poder mapear o Brasil. Então, isso tudo a comissão utiliza para elaborar esses relatórios, tá? Bem, a comissão lançou o seu plano de ação, tá? Olha, presta atenção, a comissão lançou o seu plano de ação, que ele vai de 2017 a 2019, tá? Então, vocês percebem aqui, ó, esse período, eles também já têm, tudo bem que não vai até 2030, mas o que acontece? Ele desmembrou, a comissão desmembrou esses anos, que ele tem que chegar lá até o resultado de 2030, para que ele faça até 2019. Aí chegou 2019, ele lança outro, entendeu? Bem, para que lança esse plano de ação? Para que serve, né, professor, um plano de ação? É uma ferramenta para aprimorar as políticas públicas na implementação dos ODS, que vocês já sabem, no Brasil. O plano de ação possui 5 eixos estratégicos, tá? A gestão e governança da comissão, né, que são assuntos internos, né, como eles se estruturam, como que a comissão se estrutura, e os outros 4 aí, que é a divulgação, a internalização, a adoção e o monitoramento da Agenda 30. Então, eles subdividiram, tá? Como plano de ação, ok? Bem, essa aqui é a Agenda 30, tá? Eu vou falar para vocês a questão desse prêmio aqui. Bem, o prêmio ODS Brasil, isso eu achei muito interessante, tá? Numa dos meus slides da vez passada, eu já tinha mostrado todos esses 17 aqui, ó, esses 17 ODS, tá? Que são os objetivos. Mas aqui eu achei interessante, o que eu achei? Que essa comissão, ela lançou o primeiro prêmio aqui, ó, tá? Da Comissão Nacional de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2018, tá? Para quê? Para que lança um prêmio, né? E lembrando já para você que as pessoas que foram contempladas, que foram premiadas, eles não ganharam nada de espécie. Não foi dinheiro, foi o prêmio físico mesmo, tá?
foi uma estatuetazinha, um prêmio, e o outro foram certificados, tá? Segundo e terceiro lugar. Bem, a premiação é uma iniciativa do governo federal que visa, para que criar um prêmio? Incentivar, valorizar e dar visibilidade às práticas que contribuem para o cumprimento das metas da Agenda 30 em todo o país. Então eles vão lá, analisam e vê quais projetos ao redor do Brasil que está sendo feito, que incide diretamente nos ODS, tá? Então eles decidiram premiar. Eu coloquei aqui para vocês, depois vocês olham certinho para o vídeo aí, para o vídeo e aumenta a tela aqui. Todas essas empresas, ó, que vocês estão vendo aqui, elas foram premiadas e um dos itens da agenda, tá? Então aqui, ó, você tem, deixa eu procurar uma aqui, ó, a Ford, Unilever, tá? McDonald's. Então, todas essas empresas que foram premiadas, ou seja, que são empresas que investem. Lembra que eu falei para vocês a questão da importância dessa consciência e dessa nova postura de mercado empresarial? Que a indústria, assim como a indústria e a empresa, ela tem um investimento, uma certa verba destinada a projetos ambientais para quê? Para isso, a questão de visibilidade. Tá? Que é uma empresa, o quê? Na hora que você vai competir com outra empresa por um contrato, você vai mostrar, isso serve como uma carta de apresentação, que a sua empresa, ela se preocupa com o meio ambiente. Então, a prova está aqui, ó. Tá? Então, o governo federal, na verdade, premiou essas empresas aqui, tá? Por estarem aí contribuindo com projetos da Agenda 30. Isso eu achei muito interessante. Ok, pessoal, muito obrigada. A próxima aula, sim, nós vamos desmembrar um pouquinho mais aqui a respeito dos ODS, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.